Você está no Peregrino Cast, onde a fé e a graça se encontram. Reflexões que iluminam o caminho, esperança que fortalece a alma. Seja bem-vindo, peregrino. Inscreva-se no canal e caminhe com a gente nessa jornada de fé. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material fascinante. É um texto de Delmo Fonseca chamado A Arte de Arar o Coração. E a nossa missão aqui é desvendar a metáfora central que ele propõe. Uma que compara o ato de orar com o de arar a terra. E, vou ser sincero, o que me fisgou de cara foi o quão rústica essa imagem soa. Aração, oração. Pois é, né? As palavras são parecidas, mas as ações parecem de mundos completamente diferentes. Uma é suor, terra, esforço físico. Exato. A outra é introspecção, silêncio, espiritualidade. O que o texto faz é construir uma ponte direta entre essas duas coisas. Ok, vamos começar a desdobrar essa ideia. Então, o fascinante aqui é justamente essa ponte. O autor pega uma imagem universal que qualquer um entende, mesmo sem nunca ter pisado numa fazenda. Sim, a de revolver a terra. Isso, revolver a terra para que ela possa receber sementes. E ele transforma isso num espelho. Um espelho para um processo que é invisível, totalmente interno. A grande premissa é: e se a oração for menos sobre falar e mais sobre preparar? Preparar o solo. Exato. Preparar o solo do nosso coração para que algo de bom possa de fato nascer ali. Entendi a premissa, mas essa conexão entre orar e arar pode parecer um pouco forçada no início, né? São atividades tão distintas. Sim. O que no texto nos convence de que essa metáfora realmente funciona? De que ela não é só um jogo de palavras bonito? É uma ótima pergunta. Olha, o texto nos convence ao não começar pela oração. Ele começa pelo oposto. Pelo coração que não ora, ou que ora de forma superficial. Ele o descreve com imagens muito fortes, tipo um solo não arado. Certo. E aí ele usa adjetivos que a gente entende na hora. Petrificado, seco, duro. A consequência, segundo o autor, é que esse coração se torna impermeável à palavra. É como jogar sementes de primeira qualidade em cima de um chão de concreto. Nossa. Nada acontece. A semente fica ali, exposta, e não tem como germinar. Certo, a imagem do concreto é poderosa. Mas um terreno não arado não é só neutro, um lugar onde nada cresce. O texto parece sugerir que é pior que isso. Exatamente. E se a gente conectar isso a um panorama mais amplo, a metáfora sugere que a nossa receptividade espiritual não é um estado passivo. Não é algo que simplesmente acontece. Não. Um coração não arado, nessa visão, não é um terreno neutro esperando passivamente. Pelo contrário, ele produz ativamente. Entendi. Só que ele produz o que a terra abandonada produz. O texto usa a imagem de espinhos e ídolos de todos os matizes. Ídolos de todos os matizes. Isso soa meio arcaico. Trazendo para hoje, o que seriam esses espinhos e ídolos que crescem num coração duro? Olha, eu diria que os espinhos são as nossas reatividades automáticas, sabe? O ressentimento, a amargura, o cinismo. Aquela defesa que sobe na hora. Isso, no momento em que a gente é contrariado. E os ídolos, podem ser qualquer coisa que ocupe o espaço central. O trabalho, a busca por validação, o conforto, até as nossas próprias opiniões. Coisas que se tornam inquestionáveis. Exato. As coisas pelas quais a gente acaba vivendo sem perceber. E o texto reforça isso com uma citação direta do profeta Jeremias, que já falava disso há milênios. O que ele dizia? Lavrem seus campos não arados e não semeiem entre espinhos. É uma ordem, um chamado à ação. Entendi. Então um coração despreparado é como concreto ou pior, um terreno que só produz erva daninha. Isso me leva à pergunta seguinte, que foi onde o texto realmente me pegou. Qual? Como a gente quebra esse concreto? Porque a sugestão não é que a oração é um pedido de ajuda para a demolição, mas sim que a oração é a marreta. Sim. Ele fala sobre a gente mesmo colocar as mãos no arado. Isso mesmo. E a linguagem usada para descrever esse trabalho não é nada sutil.
O autor usa palavras como penoso, árduo. É uma imagem forte. A imagem de arar uma terra seca, compactada, é de esforço, de resistência. A gente sente os músculos doendo só de imaginar. A metáfora está dizendo que o trabalho da oração é confrontar aquelas partes de nós que a gente prefere não mexer. É revolver o que está compactado lá dentro há anos. O orgulho, o medo, as mágoas. Certo, é colocar as mãos no arado. Mas o que exatamente é esse trabalho? É sobre a disciplina de separar um tempo todo dia ou é algo mais emocional, um esforço interno? Eu acho que são as duas coisas, mas o texto foca muito no segundo ponto. A disciplina é o ato de ir para o campo, por assim dizer. Ok. Mas o trabalho em si, o arado cortando a terra, é o confronto interno. O autor sugere que quando a gente suplica por paz, por saúde ou por um livramento, Sim. não estamos apenas listando desejos para uma força externa. Na verdade, estamos engajados no trabalho de tornar nosso próprio coração um lugar onde a paz possa fincar raízes. Onde a saúde possa florescer. Exato. Talvez é emocional e espiritual antes de tudo. É um trabalho de criar as condições internas para aquilo que a gente pede. Espere um pouco, essa ideia de oração como trabalho árduo e penoso, ela me parece entrar em conflito direto com outra noção muito comum, talvez até mais popular. Qual seria? A de que a oração deveria ser um momento de descanso, de entregar as preocupações, de encontrar alívio, e não de pegar no arado. O autor aborda essa aparente contradição? Ele não aborda diretamente, mas a metáfora nos dá a resposta. Pense no agricultor. O ato de arar é, sem dúvida, um trabalho pesado. Com certeza. Mas qual o objetivo desse trabalho? É preparar a terra para que ela possa, eventualmente, descansar e produzir frutos. O descanso e a colheita são impossíveis sem o trabalho inicial de quebrar a dureza do solo. Ah, então não é uma contradição. É uma sequência. O trabalho penoso de arar o coração é o que nos leva ao verdadeiro descanso, a uma paz que não é superficial, mas que nasce de um terreno bem preparado. Entendi. A entrega de preocupações só é real quando o solo do nosso coração está macio o suficiente para absorvê-la, em vez de deixá-la quicando na superfície dura da nossa ansiedade e necessidade de controle. Nossa. O trabalho, então, é o ato de render o controle. E isso sim é a coisa mais árdua que existe. Uau. Essa perspectiva muda tudo. O trabalho é a rendição. E sabe, a parte que mais me impactou, que fez essa ideia toda clicar, foi a menção às lágrimas. Ah, sim. O texto diz: as nossas lágrimas certamente fazem as vezes de chuva, tão necessária para irrigar o solo árido. É lindo isso, né? Eu sempre vi as lágrimas na oração como um sinal de desespero, de tristeza, talvez de fraqueza. Mas o texto as reposiciona como irrigação. Exato, como um elemento funcional. Quase técnico, para amaciar o solo. Exatamente. As lágrimas perdem o estigma de serem apenas um subproduto da dor e se tornam um agente ativo no processo. Elas são a água que amolece a terra compactada. Permitindo que a lâmina do arado penetre. Isso! Sem essa chuva, o arado talvez nem conseguisse entrar no solo. E o autor conecta isso de forma brilhante a uma citação do Salmo 126. Que diz o quê? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E essa frase, que eu já ouvi tantas vezes, ganha uma nova camada de significado aqui. Com certeza. Não é só que depois da tristeza vem a alegria. Não mesmo. É mais profundo. A frase sugere que as lágrimas são, de certa forma, a própria semente, ou no mínimo o que permite que a semeadura aconteça. Quer dizer que a dor, a angústia, o quebrantamento expressos na oração não são um desvio do caminho, eles são um caminho. São um processo de irrigação que inevitavelmente leva à colheita. Faz pensar naqueles momentos em que a gente se sente no fundo do poço. A metáfora sugere que é justamente nesses momentos que nosso solo está mais encharcado e, portanto, mais receptivo a uma mudança real. Certo. Então, depois de todo esse trabalho, esse esforço de arar, essa irrigação emocional com as lágrimas, qual é a colheita?
a colheita. O que de fato cresce nesse solo que foi tão intensamente preparado? O contraste tem que ser grande em relação aos espinhos e ídolos do solo duro. O contraste é total. O texto diz que o coração arado produz frutos de alegria e paz e, de forma mais ampla, os frutos do Espírito. Certo. Mas vamos pensar no que isso significa na prática, psicologicamente. Se arar é quebrar nossas resistências, nossa teimosia e nosso orgulho, Sim. então a paz que surge não é a ausência de problemas externos, é a paz que vem de não estar mais em guerra consigo mesmo. É o silêncio que fica depois que a gente para de lutar. Exato, de lutar contra a realidade. E a alegria. A alegria que talvez não seja a euforia constante, mas o alívio profundo que se sente quando um solo duro finalmente cede. É a leveza de um coração que não está mais compactado pela amargura ou pelo medo. Faz sentido. E o autor reforça isso com outra citação, do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado. A palavra quebrantado aqui perde a conotação de algo destruído e ganha de algo que foi amaciado, preparado. Um coração quebrado no sentido de aberto, pronto para receber. Isso faz muito sentido. Não é um coração em pedaços, mas um coração cujas defesas foram quebradas. Perfeito. E o texto menciona que não estamos sozinhos nesse trabalho todo, certo? Porque, honestamente, parece uma tarefa hercúlea para se fazer por conta própria. Sim, e esse é um ponto crucial. O autor conclui reforçando a necessidade da ajuda do Espírito Santo, justamente porque, nas palavras dele, lavrar é sempre penoso. Não é pura força de vontade. Não é um esforço de pura força de vontade humana, é uma parceria. A nossa parte é aparecer com a disposição de colocar as mãos no arado, de enfrentar o desconforto. E a ajuda divina. Seria a força que move o arado, a sabedoria que nos mostra onde a terra está mais dura. E tudo isso culmina numa citação bem conhecida que o autor usa para fechar: orai sem cessar. Que à primeira vista, depois dessa conversa toda, soa absolutamente exaustivo. Exatamente. Se orar é esse trabalho árduo e penoso, a instrução de orar sem cessar parece uma receita para o esgotamento total. Sim. E isso levanta uma questão importante sobre a natureza desse trabalho. Não pode ser algo que se faz uma vez, numa grande crise e pronto. O solo não fica arado para sempre. Certo. Então, resumindo a jornada que a gente fez com esse texto, saímos de uma visão da oração como um ato de pedir, quase como uma lista de desejos, para entendê-la como um trabalho. Um trabalho contínuo, deliberado e às vezes doloroso de preparar o nosso terreno interior, de arar o coração para que coisas boas possam de fato ter um lugar para crescer. É isso. É uma mudança radical de uma postura passiva para uma totalmente ativa. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final construindo sobre o que o material nos deu. O texto nos exorta a orar sem cessar. Sim. Se a gente levar a sério essa poderosa metáfora de que orar é arar, o que significaria na prática arar sem cessar? Seria um estado de constante perturbação, de revolver o solo da alma sem descanso? Uma vida de angústia e trabalho sem fim? Ou talvez, e essa é a provocação que fica, seja algo mais sutil. Como assim? Talvez arar sem cessar seja a prática contínua e gentil de manter o coração macio e receptivo, de passar o arado levemente todos os dias. Não com violência, mas com constância. Para tirar as pequenas ervas daninhas, para afofar a terra, evitando que ela se compacte e endureça de novo com o tráfego do dia a dia. Manutenção. Isso. Talvez seja menos sobre grandes escalações e mais sobre a manutenção diária da fertilidade da nossa vida interior. Esse foi mais um episódio do Peregrino Cast. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Se você deseja se aprofundar no tema de hoje, acesse o link que está na descrição do vídeo. Que sua jornada continue firme, com fé, propósito e direção.